Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, que está assistindo ao vivo nessa manhã. Para aquelas pessoas que vão assistir à tarde, uma boa tarde. Para quem vai assistir à noite, uma boa noite, porque o programa Nossa Terra está aí nas todas as plataformas aí do Facebook e também de outros como YouTube, Instagram, TikTok e Kawaii, né? Você pode acessar aí esse programa a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, no conforto do seu lar, para você assistir o programa, aprender um pouco da palavra de Deus. Nós queremos, na oportunidade, Shalom, Ruth. Shalom. A Bíblia diz que o quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, você vai fazer a brachá, né? Que é a oração, as orações do Sidur completo, é esse livro aqui. Você encontra nas livrarias judaicas, né? Sidur completo, é o livro que todo judeu usa, que é chamado livro de oração. Sidur completo é tradução e transliteração para o português. Sim, a bênção do Todo-Poderoso. Tu és poderoso para sempre, Adonai, dá vida aos mortos. Tu, grande és em salvação, que faz abaixar o orvalho, que faz assoprar o vento e faz cair a chuva, para prover aos seres vivos com amor, dá vida aos mortos com misericórdia, abundante, sustento os caídos e cura os enfermos, liberta os cativos, mantém tua lealdade com aqueles que dormem no pó. Quem é como tu, Senhor dos poderes? E quem é similar a ti, Rei que traz a morte, dá a vida e faz florescer a salvação. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Assim, Ruth, analisando todo o universo, o cosmos, de modo geral, não existe alguém para a gente comparar assim com o Eterno, né? Não tem. Não existe uma pessoa assim que a gente possa dizer assim, não, mas esse aqui é filho do Eterno, então se compara a ele. Porque, na realidade, ele não fez exceção de pessoa, porque ele diz que todas as almas são dele, todas as almas pertencem a ele, e por pertencer a ele, ele valoriza todas elas. Quando ele diz assim, todas as almas são minhas. A Bíblia diz que o que está escrito é que a vontade do Criador, a vontade de Deus, quem pode impedir? Operando ele, quem impedirá? Ninguém. Então, qual é a perfeita vontade de Deus, né, do Eterno? É que todos nós venhamos ser salvos, a alma ser salva, né? Porque todas as almas que estão aqui nesse mundo, que estão nesse planeta Terra, elas estão aqui por causa de deslize, né, de desobediência, e cada alma vem fazer uma missão ou pagar o que deve, né? A gente muitas vezes fala dessa maneira assim, que a pessoa está aqui para cumprir essa missão. Que missão é essa? É pagar o que deve. O planeta Terra, Deus escolheu para ser um planeta aonde as almas possam se arrepender, possam se reconciliar com Ele. Não é que a pessoa que está aqui nesse mundo errante, ela, quando morrer, ela vai direto para o inferno, para um lugar de tormento, onde ali Satanás e seus anjos, isso aí tudo foi história da religião. Tudo para botar medo, né? Tudo para colocar medo nas pessoas, porque a religião, ela trouxe esse papel para a humanidade, de colocar medo nas pessoas, dizendo, isso é de Deus, isso é do diabo. O que eles não entendem é do diabo. E aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer,
não é feito porque não é divulgado e não é conhecido. Porque muitos da religião do passado infernizaram as nossas vidas hoje do presente e do futuro, com a história de querer dominar, porque todas essas doutrinas que foi inventado de santidade aí, fora da Bíblia, é para dominar o ser humano como gado. O gado marcado. Tudo é para dominá-los. Tudo é para dominar. Então, mas Deus chamou você para ser livre. E para ser livre você precisa conhecer a Bíblia. Porque você, estudando a Bíblia, você passa a ser conhecedor da sua fé. Porque a nossa fé, Ruth, para que ela venha funcionar, tem que haver uma ação. E esta ação é a santidade que devemos buscar na palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para mim? Como é que eu vou saber isso se eu não leio Bíblia? Né? Difícil, né? Eu fico esperando alguém me ensinar, alguém falar, botando culpa num e no outro e sofrendo as amarguras da vida. Termina os dias aqui na terra, aí a pessoa não concluiu o que havia de fazer, então vai para a mão do Deus Todo-Poderoso, porque ninguém pode fugir da mão dele. Depois da morte você está nas mãos dele. E aí vem a cobrança real. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu já vi até em internet, que diz assim, que o mundo é como se fosse um restaurante. Ninguém sai sem pagar, né? Aí que está errado. Muitas pessoas saem sem pagar e tem que voltar para pagar. De alguma forma, né? Mas quando a gente viajava para o Goiás, tinha uns restaurantes, aquelas estradas, restaurantes, descia 4, 5, 10 ônibus de uma vez. E ali o que acontecia? A gente descia e entrava assim, tipo no curral, né? No restaurante. Passava por uma roleta lá e tal. Aí terminava de comer aquele churrasco caprichado. Ali, aí quando terminava, aí tinha que pagar. Aí para pagar tinha que passar pelaquela portinha bem estreitinha. Todos que estavam ali tinham que pagar. Passar lá na porta estreita. Quem está nesse mundo que fez tanta coisa ruim e que está chegando agora já ao final da sua vida, começa a lembrar das coisas ruins que fez e quer consertar. Muitos ainda consertam, né, Ruth? Pede o perdão, procura se reconciliar, mas outros, por ser orgulhoso, eles não querem nem saber e termina passando para o outro lado da vida com débito. Tem coisas que o perdão ele não conserta, né? Você estragar a vida de alguém, depois diz assim, me perdoa. Será que vai consertar o estrago? Olha, muita gente acha assim, Ruth, que se pedir perdão para alguém assim, aquela pessoa vai perdoar e acabou ali a intriga. Não acabou. Não Porque não. se você desmoralizou alguém em público e depois vem, me perdoa, fulano, tal, tá tudo bem. E o prejuízo moral que aquela pessoa teve? E o prejuízo financeiro? A difamação. E como é que fica a autoestima dessa pessoa? Fica lá embaixo. Muitos, quando olham para aquela pessoa, já está julgando como condenado, porque alguém já saiu distribuindo aí as mentiras, falsidade. Quando aquela pessoa. Por exemplo, quando a gente sabe assim, uma fama de uma pessoa, a gente já passa a ficar com raiva daquela pessoa. A gente nem conhece. Nem conhece, nunca nem viu, mas viu falar que ele fez isso, que ela fez aquilo. A maior parte das pessoas aqui na Terra, Ruth, elas estão fazendo um julgamento preliminar precipitado. Sabe por quê? Porque as notícias que saem, vamos supor que sai de um político, uma notícia negativa, rápida ela se espalha. Rápida. Aí as pessoas passam a ter ódio daquele político, não quer nem saber daquele homem. Aí quando aquele político vai provar que ele é inocente, mas aí já estragou o leite. Já estragou tudo. Né? Já azedou o leite. Então, o interessante, meu amigo, minha amiga, a Bíblia, o povo judeu é um povo
calado, é um povo que mede as palavras para falar, né? Muitas vezes é melhor ficar calado. Então a Bíblia ensina que nós devemos deixar esse negócio de fofoca, porque a fofoca, ela leva você à desgraça. Ela tem a lepra, né? Que ela é consequência da maledicência, do falatório. Ruth, mas a Bíblia diz assim, 6 coisas Deus odeia, e a 7 ele abomina. Qual é a 7ª? É aquela irmã fofoqueira, que só encosta perto de alguém para dizer, ei, tu viu o que aconteceu com fulano? Sabe da maior? Ei, babado, tem um babado de fulano para te contar. De quem? De fulano. Então, esse tipo de gente, eles têm um lugarzinho lá no inferno, né? Separadinho só para ele, lá no mármore do diabo, né? E tem muitas pessoas que tem raiva de alguém, quer se vingar e faz um falso testemunho, estraga a família e fica difícil, estraga, como diz, tem uma história de um pastor, ele era um bom pastor numa igreja, mas uma jovem se apaixonou por ele. Como ele não dava atenção para ela, ele não queria, ele tinha a família dele, ele era fiel com a família dele, ela armou para destruir ele e a família. Um dia foi necessário ele fazer uma operação, e vocês sabem que quando a pessoa vai para o hospital, ele recebe uma bata que atrás fica tudo de fora. Eu já andei com essas batas, né? E ela, só cobra a parte da frente. E era daquela que ela andava atrás dele para onde ele estava, e ele ia, ela ia atrás. E ela viu uma marca de nascença no corpo dele. E aí ela levantou um falso testemunho, saiu falando, chegou até a igreja. Aí Ida disse assim, não, mas eu tive com ele, ele tem uma marca assim, em tal lugar. Uma marca íntima. E só quem conhecia essa marca era a esposa, às vezes a família, porque tem homem que ele não veste nem short, nem bermuda, né? E ela dizia que tinha visto. Ela viu no hospital, mas porque ela foi lá coreana. E nisso a mulher já desconfiou dele, que ele tinha traído. Aí o ministério dele tomou logo a credencial dele, a carteirinha. Disciplinou, expulsou. Disciplinou, botou... Naquele tempo tinha disciplina, né? Eu sei que acabou com a vida daquele homem. E aí ele largou tudo. Porque uma coisa dessa você chega a perder até a fé. Porque em quem que você vai acreditar? Todos estão contra você, por mais que você fale a verdade. Tem pessoas que olham para você e dizem, não, eu acredito em você, mas você olha pela cara da pessoa que a pessoa não acredita. E ele se desgostou, foi morar lá no mato, numa terrinha. A família para um lado, com os filhos, e só. Quando chegou um determinado tempo, essa mulher adoeceu. Ela, com medo do dia do juízo, né? Ela chamou os pastores daquela ministério que ela congregava e contou a verdade. Lá os pastores caiu em si pela culpa também. Foram atrás daquele pastor que tinha largado tudo. E chegou lá e disse, não, nós vimos, agora nós sabemos que você não errou, que você estava certo, que foi a fulana que armou. Está aqui a sua credencial de volta, você pode voltar, assumir o seu cargo. Ele disse, agora não serve mais. O estrago que fez na minha família, você vai consertar? Você vai fazer tudo voltar como era antes? Não volta. Porque nem todo mundo acredita mais, né? Mas, Ruth, quando acontece uma situação dessa, aí os pastores vão com a cara mais cínica do mundo. Fulano, tu é um homem de Deus. Homem de Deus, e tu fez isso comigo. Acabou minha família, acabou meu ministério. Porque ninguém ajunta. Se você pegar um travesseiro e tirar tudo de dentro do travesseiro e colocar pena de pássaros dentro, e soltar. E subir na montanha, na hora do vento, soltar. Aí você solta.
Quando passar o vento, tenta recolher aquelas penas, nunca mais vai recolher. Assim também é o fofoqueiro ou fofoqueira que luta para destruir um obreiro, uma obreira, acabar com a vida de outra pessoa. Ele não acaba só com a vida material, mas espiritual. Mexe com a família toda, né? Esse pastor que você está contando a história aí, se no ministério dele ele era um ganhador de alma, ele voltou a zero. Ele não tinha mais condição de pregar para uma alma. Como é que ele vai pregar para uma alma se todo mundo na cidade sabia o que aconteceu com ele, o escândalo? Porque, na realidade, Ruth, quando você está fora da igreja, você pensa que a igreja é santa. Todo mundo é bonzinho. Pensa que tudo é unido. Porque fulano ali vivia jogado na sarjeta, hoje está de paletó lá na frente. Viu como a igreja é uma sociedade que muda a vida da pessoa por fora, por dentro não. E muitos, quer dizer, quando tem isso, aí passa logo uma divisão, né? Tem os cabeças, às vezes já fica do lado da mulher, o homem já não presta. E ali fizeram isso com o pastor. Às vezes arma cilada para um não aparecer, outro não. Mas ele ficar como ele estava morando, Ruth, nessa história, debaixo da ponte, barbudo, vivendo como um mendigo. E os testemunhos, cadê os testemunhos? Às vezes não aparece um, mas aparece do lado da falsidade, porque agora, às vezes caiu o dinheiro. Ruth, aonde estará Deus? Onde está Deus na hora dessa? Por que Deus não age? Porque, Ruth, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Cada um de nós, cada pessoa que é um servo, uma serva de Deus, ele é provado. E para suportar esse tipo de demanda, que é a falsidade aí, que se vê muita gente aí, por interesse o cargo daquela pessoa que ele conquistou com tanta luta junto com a família, tanta dificuldade, investiu tempo, dinheiro, e agora aparece alguém que quer tomar o seu lugar e ainda fica um bando de crente covarde, ainda apoiando para ajudar a derrubar aquele líder. E isso aconteceu na Bíblia. Aconteceu na Bíblia. Moisés tinha Miriam e Arão como irmão. O ministério da diversidade, que é o ministério negro, toda igreja tem um ministério negro do lado, que é o concorrente, né? E aí o que aconteceu? Eles se levantaram, os dois irmãos, com a parte do ministério para tricotar a vida de Moisés, sabendo que Moisés era do peito de Deus, queridinho de Deus, mas eles foram entrar pela linha da fofoca. Moisés nem chegou a saber o que tinha acontecido, o castigo. Porque quando eles estavam fofocando, Deus falou para Miriam, que Miriam era o quê? Uma profetisa. Disse, olha, com vocês, eu falo por sonho e visão. Com o meu servo Moisés, eu falo face a face. E jogou lepra. Quando Moisés foi saber, o irmão, a irmã, e tinha mais gente leproso. O que foi isso? Não, eu estava falando da mulher cozita, da mulher negra de Moisés, a mulher fora do casamento. Putz. Isso tem acontecido? Tem. Tudo que você vê na Bíblia, no Velho Testamento, tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos visto muita coisa acontecer. Muita coisa mesmo. E aí, Moisés também tinha lá na frente, no ministério dele, 3 pessoas, Datã, Corá e Abirão, que são 3 espíritos que agem em toda a congregação, toda a igreja, toda a sociedade, para dividir e divide. Consegue dividir a sociedade através do fuxico, da contenda, para enfraquecer o líder. E você vê que os filhos desse líder, eles ficam desacreditados, muitas vezes abandonam a religião, a igreja, porque vê que lá não é aquilo que a gente vê contar de fora, ou que se prega. Às vezes a gente prega o amor e vive outro. Quantos irmãozinhos, às vezes, está no banco, humilhado, desprezado, porque às vezes porque não tem condição, é menos favorecido, não cresce, mas aquele que tem o seu dinheiro, às vezes que mantém, ou puxa mais saco, está lá em cima.
Aí, Ruth, nós estamos presenciando no Brasil uma pregadora mirim. Logo ela cresceu esse ano. Estava na internet, em podcast, estava não sei quantos mil seguidores, né? Aí, de repente, levantaram uma contenda contra ela, porque ela foi no aniversário de um casal gay. E aí, o que jogaram de lenha, tanto de jeito que eu nunca tinha visto, aparecendo na internet, tudo para apedrejar essa menina. E o que acontece? Se ela não tiver, eu acredito, não sei, porque é uma menina de 17 anos, para ter uma estrutura, para receber tanta pedrada nas costas como essa menina recebeu, e perdeu a sua agenda, que é uma agenda extensa que ela tinha, ela e a família trabalhando em cima daquilo, foi cancelada muitos contratos grandes. Por quê? Por causa de inveja, contenda. Né? A internet ela é assim. Muitas vezes a gente acha que é vantagem pregar, cantar, fazer um trabalho até mesmo como nós, mas tem aqueles que você nem sabe, mas ele está te vigiando à custa da internet. Qualquer deslize, te puxa o tapete. Do jeito que você cresceu, mais rápido vai cair. Mais rápido. Porque, Ruth, olha, por exemplo, assim, quando nós éramos pastores, a gente pregava o que estava escrito na Bíblia. Ide por todo mundo pregar é toda criatura. Então, essa menina, agora tem um problema, um fraco dela, que eu acho que dá para consertar. Ela deve procurar uma escola de teologia na cidade dela, ou no ministério dela, e fazer. Porque ninguém ensina sem aprender, Ruth. Aí o pessoal que malharam ela, mais falaram que ela não prega evangelho. Ela prega comparação de um copo com outro, de um celular com outro. Quer dizer, alguém, o pai dela, ou o pastor dela, tem que conscientizar essa pessoa que o pregador tem que pregar a Bíblia. Não ficar... Porque, ó, o próprio Jesus, o judeu, ele prega por parábolas. Né? Então, o próprio mas com base na Bíblia. Né? O próprio Jesus, ele pregava por parábolas. As pessoas ficavam... o que ele está dizendo? Mas ele estava ali pregando, ele falava da Torá, ele falava do Velho Testamento por parábolas. Aí quem não tem conhecimento de Bíblia não podia entender. Mas aqueles que tinham estavam entendendo, se edificando e tal. Agora, quando a pessoa quer criar, o pessoal chama ela de coach, né? É de coach. E tem aquela palavra de autoestima, autoajuda. Aí ela se destaca, uma pessoa que tem, sim, ela tem talento, ela sabe, ela tem manejo de palco. Agora tem um erro muito grande nosso, que às vezes pela vaidade a gente abandona. Porque a agenda está lotada, há muitos convites para elogio, para botar lá na frente. Mas a gente vai deixando de congregar, de aprender, porque quando a gente vai para as igrejas ou para a Beit, a gente vai para estudar e aprender. E muitas vezes a gente já não quer mais, a gente só quer se for convidado para estar lá na frente. Só vou, me convide, uma pessoa falou para mim, a autoridade, não me convide mais para mim assistir culto. Me convide para pregar, que eu vou. Aí nunca mais eu convidei essa pessoa, porque isso não é básico. Não. Hoje no judaísmo a gente não tem essas coisas, né, Ruth? A gente não tem uma estrela, não. A nossa estrela chama-se Torá. A gente tem que aprender, né? Estudar. A nossa alma precisa ser alimentada. Para poder, a gente precisa aprender para poder ensinar, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer ensinar sem aprender. Então, Ruth, essa menina, que ela foi lá nesse aniversário, e não é dela aí do aniversário, do casal gay, essas coisas assim, não é, isso aí não é um pecado. Porque a própria Bíblia diz, ide por todo mundo. Todo lugar você tem direito de pregar. Mas aí tem os analisadores da internet aí, que aparece muita gente,
analisaram que ela deu uma profecia para o aniversariante do dia. Então, daí é que veio a polêmica. Ei, nós somos lançados todos os dias aos leões. Cuidado. Que não é só os leões. Tem os passarinheiros, né, Ruth? E todo dia a gente tem que matar um leão, né? E o E dominar o Salmo animal. 91 fala do passarinheiro, que é aquele que está com laço, esperando você dar uma vacilada. Tá bonitinho aqui pregando, uma parte estão te aplaudindo, mas outras estão aqui com a pedra. Erra, dá um passo em falso para te ver se tu... E pega as próprias palavras que a gente usa para condenar a gente. Uma pessoa daqui de Marabá, me conhece de muitos anos, chegou para mim e disse, olha, rapaz, é o seguinte, eu queria te dizer que esse teu programa é um zero à esquerda. Para mim é um zero à esquerda. Eu não faço programa para ele. Eu não aceito. E eu não aceito. Aí eu fiquei olhando assim para ele. Rapaz, deu vontade de dizer, de tanto desaforo para esse irmão. Mas aí tem que dominar, né? Domina a língua, domina o corpo. Porque tem hora que a gente é testado. Se você não estiver preparado, você mete a mão no pé do vidum. Aí, mas aquela afronta assim de cara, sabe? Aí deixei ele falar, ele soltou o veneno. Aí eu também não fiz de conta que não estava zangado, não. Mas eu estava por dentro, rapaz, vou te falar uma coisa. Quase que eu perco a razão. Mas você está fazendo alguma coisa que está incomodando, alguém vai te jogar pedra. É ou não é? E como? Uma mangueira. Além de jogar pedra, dá puxa o tapete, pisa em cima. Uma mangueira em praça pública, sem produzir um fruto. Passa uns tempos, ela começa a colocar ali o sinal de que vai ter fruto. Aí as pessoas olham como a mangueira tá bonita, tal, mas não, ninguém joga pedra. Mas quando ela começa a botar fruto bonito, que começa a ficar de verde, de vez, né? De vez. Aí começa a amadurecer, que dá aquele impacto bonito. Tem pessoa que não espera nem amadurecer, já come verdinha, cansada. Aí a pessoa passa e joga pedra. Aquela pedrada, para colher os frutos daquela pessoa, ou daquela árvore, Arranca folhas, arranca galho, a folha, quebra. até os frutos que ainda tá verde. Uma mangueira que tinha muito fruto, se passou muita gente lá, cada um jogou pedra, ela terminou desfiando e morreu. Então, assim também é o pregador, a pregadora, que sai para pregar, que também terá esses problemas. Mas vamos para a Torá, vamos embora. Mas eu peço para você do meu Brasil, ora por essa pregadora aí, para que ela tome uma direção. Alguém aconselhe ela a ir para uma escola de teologia. Quem quer ensinar, tem que ir para a escola. Primeiro tem que aprender. Mas desde quando, quer dizer, não sei nem que ano foi que eu comecei fazendo teologia, né? Os professores diziam que a gente tem que ter uma carteirinha, uma credencial. Porque aonde você chega, eles pedem a carteirinha. Não, se eu sair pregando por aí, acontecendo um milagre e eu fazendo sucesso, e eu disser para as pessoas assim, olha gente, eu não tenho curso de teologia, não tenho isso. Isso é mau testemunho. Porque quem me ouve e e é preguiçoso, não quer estudar, sabe, mas Deus usa fulano, que não sabe nada, que é até analfabeto, por que não vai usar eu, que já sei ler algumas palavras? Então isso aí é atraso de vida. Você quer dar exemplo? Dê exemplo de coisa boa. É como lá no Novo Testamento, fala de Jesus, que era Yeshua, um judeu. Eu vi vários pregadores dizendo que ele era analfabeto. Mas era porque era filho de Deus, tinha sabedoria, né? E quem fala assim, podia pegar uma bisca, sabe? Porque nós no judaísmo, nós conhecemos Jesus. Muitos pregadores aí que falam de Jesus não sabem o que é Jesus. Mas nós sabemos por quê. Ele era, segundo o Novo Testamento, a gente pega a parte judaica de Jesus, separa e você vai encontrar o quê?
um homem que praticava a Torá, que nós estamos ensinando aqui. Jesus fez a Yestivá. O que é Yestivá? É um estudo, Não é academia, estudo, é uma faculdade. Academia. Não, escuta. Fala. Academia pode ser uma academia livre, sem ter faculdade, sem nada. Estou falando de faculdade, Yestivá de Israel. A mulher disse, Rabi, sabemos que tu és mestre. Então ele é o quê? Rabino e mestre de rabino. Você vê que um homem desse tinha qualificação. Tinha. Dentro de Israel, a história de Jesus é que ele tinha um rabino, que o nome do rabino era Yeshua. Né? E o nome dele era Yeshua. Né? O Yeshua. Aí, com o tempo, foram mudando, né, a tradução, mudaram o nome. Lembra que o padre, quando tinha criança, ele falava em nome do Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo. Não existia Jesus na época. Existia o Jesus Cristo. Então, são coisas que, com o tempo, hoje nós estamos vivendo, o que a profecia da Bíblia diz. A ciência se multiplicaria, Ruth. E se multiplicou. Então, hoje, você que tem um celular, um tablet, um computador, você pode aprender muito na área, toda a área da sua vida, na religião, em tudo, na cozinha, alguma coisa da família. Você quer saber da Bíblia? Você encontra tudo que você quiser dentro do seu computador, do seu celular, né? Através do Google. Só que a pessoa tem que ter também sabedoria, porque assim como existe o falso, existe o verdadeiro e o falso, assim você tem que saber. Por exemplo, quando a gente ensina o pessoal da faculdade sobre teologia, a gente identifica o nosso judaísmo como o judaísmo ortodoxo. Né? Que tem os Aquinásios e tem os ortodoxos, são os burocráticos de Israel. São as duas potências dentro de Israel. Agora, existe muito outro tipo de judaísmo que foi criado. Alguém saiu com raiva do rabino e fundou um trabalho. Aí outro saiu, fundou, como acontece nas igrejas evangélicas. Né? Alguém tem uma igreja que está prosperando, daqui a pouco a liderança se divide, aí vai um rebanho para cá, outro para lá. Na época de Moisés foi assim. Né? Moisés estava com um rebanho lá da Taim-Corã, Birã, disse, rapaz, Moisés, assim como Deus fala com ele, fala com nós. Então nós vamos dividir esse rebanho aqui. Não vamos obedecer mais Moisés, não. E pararam de obedecer. Quando Moisés mandava chamar eles não iam. Quando você manda chamar uma pessoa, você é um líder, e manda chamar um obreiro e ele não vem, pode cuidar, se prepara, porque a traição vai vir. E teve vários, assim, levante. Uma porque... Engraçado que quando você começa não tem ninguém para ajudar, né? Porque Moisés, ele só teve Arão e o Eterno na frente para tirar o povo do Egito. Quando já tinham saído, estavam ainda no deserto, lá se levantam os três, Corá, Datã, Abirão. Quando o Eterno escolhe Arão como sacerdote lá, ele se levanta de novo, não aceita. Porque é da família dele. Neopotismo, é da família, não pode. Aí foi quando foram fazer as provas, né, das varas. Botar o nome e botar dentro da arca. Aquela vara que florescer ali é o escolhido. Aí o de Arão, ele deu folha, deu flor e deu fruto. Quer dizer, então, Ruth, onde tem uma sociedade, um sindicato, uma associação, onde se reúne um grupo, ali tem a oposição. Sempre tem alguém querendo puxar, né? Seja que tipo for, religioso ou não, mas existe alguém querendo mandar. E se tiver alguém mandando, o outro quer derrubar. Isso é bíblico, mas é esse mundo aqui, de competição. Você sobe mais um mundo, na terceira, quarta dimensão, não tem isso. Aqui nós temos, aprendemos, isso aqui é luz, isso aqui é treva, isso é de Deus, isso aqui é do diabo. Aquilo que a gente não entende diz que é do diabo. O que é da minha religião é luz, da tua é treva.
Não, Então ele existem diz essas que coisas. é seita. Aceita, não aceita. A Aí, minha- escuta. Agora, quando você sobe mais uma dimensão espiritual, lá não tem isso. Lá tudo é Deus, lá tudo é o eterno, tudo é o Criador. Aqui, os homens das religiões criaram concorrente para Deus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que do próprio Deus. Tem. Porque se fala pouco de Deus, mas fala do poder do diabo. Quando eles querem forçar as pessoas a ser dizimistas e ofertantes, eles dizem, se tu não der o dízimo, o diabo vai acabar com as tuas coisas. Nós temos um irmão aqui congregando com a gente, que ele diz, agora eu estou mais tranquilo. Por quê? Não, porque quando eu congregava ali numa igreja, o pastor reunia a gente e dizia, se tu não for dizimista e ofertante, não der o dízimo, o diabo vai levar a tua moto. E ele dava o dízimo com medo de roubar a moto dele. Então, essas coisas aí que a religião trouxe, a religião macabada, né? Aquelas feitas nas coxas. A religião verdadeira é que segue a Bíblia. Mas tem muitos homens e mulheres sinceras aí que estão fazendo a obra de acordo com a Bíblia, né, Ruth? Bora para Torá, que nós já Hoje é estamos quarta-feira. Nós vamos para o capítulo de Deuteronômio 23, o versículo vai para o 8. Aqui, Ruth, diz assim, vamos começar... você que tem sua Bíblia aí, na sua casa, abra ela em Deuteronômio, capítulo 23. Aqui a gente fala assim, o capítulo 23 é a paraxá de Kitessé, mas essa palavra Kitessé a tradução para nós, que estudamos o hebraico, significa a paraxá da semana, que é a energia que circula essa semana, é essa daqui. Na sua Bíblia não tem isso, só tem Deuteronômio capítulo 23, versículo 8. Mas aqui, Ruth, nós vamos escolher a parte A desse versículo, só para nós desenvolver a mensagem que nós queremos desenvolver agora pela essa manhã, né? Conforme a vontade de Deus. Porque até agora aqui nós não sabemos o que vamos falar. E esperamos a direção dele. Então diz assim, não abominarás o edonita. O que é edonita? Era um tipo de feiticeiro. Ele botava um osso de um animal na boca e... Não é não? Deixa eu te falar. Não abominarás o edonita. Edomita. Edonita. Deixa eu te falar uma coisa. O edomita é como você falou mesmo. Ele pegava uma ave, né? Era uma ave, um pássaro. E aquele pássaro ele matava e colocava os ossos para secar. Quando as pessoas iam consultar esse tipo de gente, porque um edonita, o que ele tem? Ele tem um dom de visão, ele tem a clarividência, ele tem o terceiro olho aberto, e quando as pessoas chegam que sentavam para se consultar com ele, bastava ele olhar para as pessoas, ele via a vida das pessoas. Isso, quem tem dom de visão, de revelação, né? Que tem a glândula pineal limpa, faz isso. Pode ser de religião que for. Só que hoje em dia, hoje não, desde o passado foi ensinado você odiar o espírita, odiar o feiticeiro, O espírito. o macumbeiro, um bandista, que bandista, né, cadecista. Foi ensinado às nações a odiar esse povo e já houve leis em país de matar todos os feiticeiros, todos que consultam os mortos, todos que têm visão e revelação, porque eles diziam que esse povo era do diabo. Mas é como diz aí, aqui esse homem, ou esses tipos de pessoa, edomita, eles usavam o osso. Mas aquilo era só um ponto para chamar a atenção, porque tem uns que usam carta. Nas igrejas, usa o óleo. Outro usa o buzo. Aí quer dizer que é o óleo que cura? Não, ali é só um ponto que eles usam para orar. Não, mas ou para usar a sua clarividência, o dom de revelação, visão. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Por que eles usavam esse osso? Quando eles colocavam o osso na boca, a voz dele mudava. Porque
a manifestação do espírito que ficava atrás deles tomava conta dessa parte aqui, ó, da garganta. Aí a voz mudava. Porque a entidade que acompanhava aquele cliente passava para trás do magieiro, que é a Domita. E aí, eu estou falando assim, dentro do conhecimento direto da coisa, né? O que acontecia ali? Tudo da vida daquela pessoa, aquele espírito, porque todos nós, Ruth, se você ler o Salmo 91, lá diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então, se você somar 10.000 com 1.000, dá 11.000 espíritos que perturbam um ser humano. Aí, cada espírito tem a sua classificação. Na hora da consulta, um espírito que acompanha aquela pessoa passa tudo que conhece daquela pessoa para a pessoa que está jogando carta, buzo, que é através do dom de revelação. Um dom que o feiticeiro, o espírito... Porque a pessoa vê a carta, ele acha que está tudo escrito naquela carta, mas não. O próprio que está ali jogando aquela carta, ele tem o dom de revelação, de visão, e ele passa como se fosse a carta. Não, é tipo aquele que lê a mão. Mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que joga a carta, ele tem um espírito que lhe auxilia. Então, esse espírito que está no cliente fala com esse espírito que está na pessoa, que é o médium. Aí esse espírito passa para o médium e o médium joga as cartas e mostra nas cartas. Não é que a carta seja um engano. Eu sei, mas ele é só um ponto que a pessoa vai atrás, não de uma revelação, mas ele diz, joga a carta para mim. Não, eu já entendi. Você quer falar do ponto. Do ponto, né? É tipo assim, porque se eu digo assim, se eu falo a tua vida, mas eu não mostro um ponto básico, você acredita se quiser. Acredito. É tipo óleo. Tem pessoas que ele acredita que é o óleo que cura. Se não for ungido, não é curado. Aí eu fui lá na igreja, o pastor nem me ungiu com óleo. Se tivesse me ungido, eu tinha sido curado. Porque o ponto é assim, quando você toca na pessoa, é liberada a fé da pessoa. Mas a minha fé tem que ser maior do que a fé dela, para que ela receba a cura. Tinha uma igreja, e estava orando lá, e cada um tinha uma pessoa manifestada. Cada um vinha, botava a mão e sai, nada. Aí outra pessoa veio, ungiu com óleo e expulsou. Aí a pessoa disse, foi o óleo. Então aqui diz, não abominarás. Você que é crente, que é religioso e tem raiva dos feiticeiros, você está errado. Você não lê Bíblia, não. Se você estiver lendo, está lendo de cabeça para baixo. O Senhor disse que não é para abominar. Aqui está escrito que nós não devemos odiar esse povo. Né? Agora, cada um é da sua. Se você tem a sua religião, tem a sua religião, é um espírita, é um bandista, um quimbandista, é um daimista, você tem sua religião, eu tenho a minha. A minha religião não tem negócio. Então, a amizade que eu tenho contigo é independente de religião. Né? Então, se alguém chegar de outra religião, como aqui nós recebemos muita gente de outra religião, quer saber o que é ajudar, e me explica. Né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, essa tua religião está na Bíblia? Eu falei, a tua Bíblia está aí na garupa da bicicleta. Tu tem lido ela? Eu tenho, mas não achei essa religião, porque está lendo de cabeça para baixo. Lê direito, tu vai ver. Então é isso, gente. Nós devemos parar com esse negócio de crítica. Parece que o programa hoje é só para gente falar contra a crítica. Né? E magoa muitas pessoas. Porque, Ruth, tem gente aí sofrendo, porque alguém lhe jogou demandas. Esse no mundo espiritual é chamado demandas. Mas tem gente, Ruth, que poderia prosperar e ter uma vida brilhante, mas alguém se levantou com as suas falsidades ideológicas e derrubou aquela pessoa, matou. Aqui nós estamos falando desse Edomita, que ele tem essa função, mas quem era Ruth? No dia que ela entendeu quem era o Eterno, ela largou tudo. Ela passou por muitas lutas, mas ela permaneceu servindo ao Eterno.
por exemplo, assim, Ruth, na nossa visão hoje, como no judaísmo, que nós encontramos o judaísmo, e a partir dali praticamos, já tem desde 17, 18 anos que nós estamos que estamos vivendo tempos bons de nossa vida, porque nós estudamos, todo dia aprendendo coisa nova. Então, a religião, toda religião é um degrau para você subir de volta a Deus. Toda religião. Nós já passamos por muitas religiões. Se nós não tivéssemos passado por essas religiões, a gente era fácil de cair, mas nós não caímos porque nós estamos agarrados aonde? Na fonte, que é a Bíblia. E outra, se nós falamos, nós temos conhecimento que já passamos por lá, né? Uhum. Porque não adianta eu julgar, condenar uma religião, um ministério, se eu não conheço. Aí eu vou falar o quê? Axiologia ou mentira que eu ouvi alguém dizer. Preste atenção uma coisa. Aqui está se falando para o povo de Israel, israelita, o povo de Deus da Bíblia. Que Deus deu a Bíblia para o povo de Israel, a Bíblia conta a história do povo de Israel, não das nações. Aqui, ó, deixa eu começar de novo. Deuteronômio 23, versículo 8. Não abominarás o edomita, porque o teu é o teu irmão. Teu irmão. Nem abominarás os egípcios, porque peregrino foste em sua terra. Ele está falando para quê? Para as nações? Ele está falando para os israelitas. Quem teve na terra do Egito preso? Preso, torturado, perdeu família. Israel. E devia ter ódio, mas o Eterno diz que não. Não é para abominar. Nem abominarás os egípcios, porque peregrino foste em sua terra. 9. Os filhos que lhe nascerem na terceira geração poderão entrar na congregação do Eterno. Terceira geração. Terceira geração. Quer dizer, os filhos dos filhos teus que poderão entrar na congregação do Eterno. Por quê? Porque aqui a Bíblia está dizendo que não é qualquer pessoa que pode entrar para o judaísmo. Aqui está se tratando de judaísmo, está se tratando de israelita. E o povo hebreu que é a mesma coisa. Então ele diz aqui, ó, o 9. Os filhos que lhe nascerem, na terceira geração, quer dizer, 120 anos depois, poderão entrar na congregação do Eterno. Quando acampares contra os teus inimigos, guarda-te de toda coisa má, te afasta do mal. 11. Se houver entre vós um homem que não estiver puro por causa de derramamento de sêmen de noite ou de dia, sairá para fora do acampamento. Não terá em vosso meio, estão no meio de uma santificação. O homem que praticar sexo, a mulher que praticar sexo, não fica no meio de vós. Vocês estão limpos. É um propósito. Porque... Não é que a pessoa vai parar de praticar sexo, não. Aqui é um propósito para vencer o inimigo. A santidade. Tem que se preparar. Santidade. Uma pessoa teve um problema aí, uma grande derrota, e eu mandei uma mensagem para ele. Explicando para ele, olha, não fica triste não te abate com isso não. Coloca tudo na mão de Deus, porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, para você vencer essa luta que você entrou, você tinha que ir lá para o campo da oração. Você não foi. Aí falei, citei isso, podia falar. Então, quer ganhar qualquer questão, vai para o campo da oração. Bota esse joelho, vai no chão, clama no pó e Deus te ouvirá. Aqui a gente tem o Ticum. Ticum é um tipo de um banho, nós vamos até falar agora, ensinei ele bem aqui, né? Alguns alunos que vêm da faculdade perguntam, e esse Ticum não é um batismo? Não, o judaísmo não tem batismo. É um banho da purificação. Purificação. Aí, quando nós falamos, eles, então eu entendi, o banho da purificação. É o banho da purificação. No Novo Testamento tinha, tanque de Betesda. E ainda hoje está lá em Israel, era onde se fazia os 7 mergulhos. Porque quando vinha o anjo, ele mexia nas águas, movia, a pessoa que entrasse era curada. Quando a gente faz o Ticum, mesmo aqui no Rio, a gente sentia a presença dos anjos chegar ali quando estava fazendo. E as pessoas, é feita uma correção da alma, é curado. E
Tinha pessoa que tinha cara de pau, que passou a noite com a mulher, saiu o sêmen e vinha para fazer o ticum. Aqui o Eterno está proibindo. Então, por exemplo, assim, no caso, na sexta-feira à noite, que já é Shabat para nós, é proibido o marido ter relação com a mulher. Porque vai pegar na Torá. Quando Torá for é de manhã santa. do Shabat, vou estudar a Torá, aí se ele tiver mantido relação, e ela também, não pode estudar a Torá, porque há uma impureza. Uma impureza. Mesmo que a pessoa ali se lave, faça o ticum, mas houve uma impureza. E a impureza tem 24 horas para se limpar, né? Ou às vezes anos. Porque ele diz assim que a pessoa fica impuro até a tarde. Né? São as coisas que a Bíblia ensina para o povo hebreu, porque esse ensinamento é para eles, não é para as nações. Mas tem gente que diz, não tem nada a ver, né? E a gente vê que a pessoa, quando ele vai fazer alguma coisa que ele não tiver preparada, ele morre. Não vê o homem que foi tocar na arca, quando a arca ia cair? Ele teve uma boa intenção, só que ele não estava preparado e morreu. 11. Repetir. Se houver entre vós um homem que não estiver puro por causa do derramamento de sêmen de noite ou de dia, sairá para fora do acampamento, não entrará em nenhum acampamento. Porque se ele entrar no acampamento da família, do pai e da mãe, ele entrar ali naquela casa, naquela tenda, ele contamina. Então tem que passar 24 horas para poder se purificar, tanto o homem como a mulher, mesmo sendo casado. Porque a relação, Ruth, sexual dentro do judaísmo é para procriar. Procriar. Não é, a relação não é o belo prazer que se faz, não. O que acontece? Tem os dias de restrições que o casal não pode se tocar. A Bíblia mostra isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, tudo mostrando isso. Agora, muitas pessoas não vê porque não quer. A mulher, quando ela está no dia de passou a impureza, a menstruação, ela fica afastada. Principalmente se o marido for um sacerdote, né? Aquele período. Quando termina a menstruação da mulher, na linguagem meio popular aqui do nosso Brasil, ela passa 7 dias para purificação. No 7º dia ela faz o ticum, que são 7 mergulhos. Aí ela está pronta para servir o marido, né? Outra coisa. E livra ela também de muitas enfermidades. Quando se trata de relação sexual, do casamento, estou falando do casamento, não é prostituição nem adultério, não. O casamento, quando o casal vai manter relação, antes, o que eles fazem? Vão orar. E se acontecer da mulher engravidar, na oração eles pedem para que o Eterno mande uma alma boa, sábia, obediente a ele. Já manda alguém que vai nos ajudar a crescer espiritual, né? Que é o nosso filho ou filha que há de nascer. Então, há uma bênção em cima da relação sexual. Antes de acontecer a relação sexual do casal santo, acontece isso, né? Aí, aqui o que diz o 13? Em um lugar terá para ti fora do acampamento e ali sairá fora. E uma estaca e uma pá terá para ti entre os objetos do teu uso. E quando te abaixares lá fora com ela, cavarás e voltares, cobrirá o que defecar-te. Eu já vi uma pregação contra isso. A pessoa dizendo, que Deus não vai se preocupar com isso. Tu sabe que dentro do lar, a coisa que mais Deus abomina é a imundícia, a sujeira. Mas tem locais específicos. É um lar que o banheiro fede. Sujo. Porque tem água, tem. Tem sabão, tem. Por que não lava? Tem lugar que você vai. Nós chegamos numa casa, não vou dizer onde foi, mas aí você pediu para ir no banheiro. Quase saiu vomitando lá de dentro. Então, a coisa que mais Deus abomina no lar
Não é o lugar do coito, da cama, não. Não é o lugar que você se alimenta, mas duas coisas que Deus abomina. Porque quando o Eterno Quer ver? fala... Espera aí, deixa eu terminar aqui, mulher. Fala. Duas coisas que Deus abomina no lar, sabe qual é? É o banheiro sujo, e a pia de lavar prato, louça, que tem gente que escova o dente ali em cima das louças. Aquilo é impureza. Tu lembra uma vez a pessoa chamou a gente para ir almoçar no dia de domingo na casa dessa pessoa. Aí nós reunimos aqui, fomos, chegamos lá, a pia de lavar roupa era onde estavam as calcinhas das mulheres daquela casa. E era a mesma pia que eles pegaram e usaram para botar carne de molho. A galinha que comprou no supermercado para descongelar ali. Na mesma hora a gente perde o apetite. Porque aquela comida não é coxa. não. Porque Deus, na sua essência, Ele quer que nós venhamos, o servo e a serva, praticar o cardápio que Ele deu em Levítico 11. Né? E quer que a gente coma comida sadia. Muitas pessoas hoje são enfermas por causa dessa podridão. Porque não tem higiene. Quando a gente chega numa casa, aí, se tiver espírito ruim ali, ele corre. A gente chega na sala, ele corre e se esconde. Vai esconder onde? Lá no banheiro, porque tem sujeira. Lá no banheiro. O refúgio dos espíritos malignos na sua casa é o banheiro. Se lá estiver limpo, eles não ficam lá. Não fica, gente. E tem gente que critica essa parte aqui, porque naquele tempo eles acampavam em acampamento. O banheiro lá, você vê que era pelo tempo, um período, ele não sabe nem que dia ia sair, não dava para fazer um banheiro. Então eles tinham que ter uma pá, para quando eles fossem fazer a necessidade, eles cavar aquele banheiro ali, aquele buraco, fazer a necessidade de tampar. Nem para os animais, nem para nenhum bicho mexer. Para não impurificar. A minha mãe, ela tinha essa cultura, esse costume. E ela disse que tem gente que é pior, é mais sujo. É um bicho. É mais sujo do que o próprio gato. Porque o gato, onde ele caga, ele enterra. Ele enterra. E tem pessoa que diz que não vale o que o gato enterra. E ele não tem pazinha, não. Pode prestar atenção. Os gatos de hoje que estão mudando o costume. Bota o gato para fazer as suas precisões dentro do apartamento, é no jornal. Você vai na casa de pet, lá tem umas pedrinhas que é para enganar o gato. Aí você bota no jornal, no canto do apartamento, no lugar lá atrás, ali na área de serviço. Aí o gato vem, pelo aquele cheiro das pedrinhas, faz a sua necessidade ali. Mas a natureza do gato está sendo mudada. O gato caseiro mesmo, esse gato de casa, aonde ele faz as precisões dele, ele enterra. Ele tem vergonha de alguém ver a sujeira que ele fez. Agora tu, que diz que é filho do Deus vivo, que teu banheiro é imundo. Não, e tem casas que você chega, as crianças ao redor da casa é até ruim para você entrar. Porque ao redor tá cheio de sujeira, que as crianças fazem em qualquer lugar. A pior coisa é você pisar em cima de merda de gente. Você vai andando no caminho, descalço às vezes. Criança não tá nem aí. Quando pensa, não pisa naquela coisa velha, mole, velha. E vai olhar, é merda. E quando não tem onde lavar ali naquela hora, a pessoa sai fedendo. Mais que você, às vezes, pegue um capim, passe o pé, mas fica aquela caatinga, né? Então, Deus, ele é zeloso. Se Deus cuidou da sandália de Moisés, Moisés viu aquele fogo naquela sarça, ardia e não consumia. Ele falou, rapaz, tem uma coisa aí que eu não estou entendendo. Eu vou lá ver de perto que fogo é esse que não queima a sarça, mas está na sarça. Aí quando ele vai subindo, ele ouve uma voz. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo és. Então, se Deus se preocupou com a sandália de Moisés, ele se preocupa com a tua saúde, com o teu proceder, com a tua família, com você, não é isso, Ruth? O Eterno, tudo dele tem que ser cachê. Dele e nosso, né? Porque ele ensina a gente a ser limpo.
ter higiene, porque na parte da alimentação, nessa parte da limpeza no lar ou no quintal, porque tem um tipo de um Deus, que eu não estou lembrando, que o pessoal adorava, que ele operava através da imundícia. A pessoa, quando queria adorar ele, ia lá fazer as precisões na Não, frente mas dele. os deuses da impureza, eles são os deuses da sombra, porque eles são imundos. Você vê, Ruth, que todo cemitério tem uma egrégora de espírito, né? Começa ali pela Chucaveira e outros espíritos que tomam conta do cemitério. Aquelas pessoas que entram no cemitério, mas eu achei uma... Ali naquele túmulo tem uma flor tão bonita, aí vai, tira e leva para casa. É o mal que ela fez, né? Ela não sabe o tanto que ela está fazendo mal para ela e para a família dela. Porque para você pegar alguma coisa no cemitério, aqueles espíritos, eles são donos do cemitério. Para eles são donos. Aí se você pegar uma flor lá e dizer, eu quero pedir aqui o dono do cemitério, o responsável pelo cemitério, que me permita tirar essa flor e levar para casa. Não acontece nada com você. Agora pegue. Tem muita gente que tem planta que pegou lá no cemitério. Você lembra uma vez que o irmão estava dando testemunho na igreja? Aí ele disse, gente, vocês são muito preguiçosos. Essa igreja aqui podia estar cheia de flores, muito bonita, cheia de mulheres e não fazem nada. Olha, tá vendo as flores aí bonitas, tudo nova? Aí todo mundo olhou para as flores lá nos vasos, tudo novo. Pois é, eu passei acolá, vi, achei bonito no jardim de alguém, tirei, quer dizer, roubei. Deus não aceita nada roubado, gente. Nada. Você vê que a ignorância de quem não lê Bíblia, né? Aí, olha, tá tudo bonito, tudo bonito. Eu fiz isso para Jesus. Então, não é agradável aos olhos de Deus. Então, chegamos ao final. Ruth, mas aqui o 14, veja bem, que eu li assim apressado. E diz assim no 14: uma estaca e uma pá terás para ti entre os objetos de teu uso. Quando te abaixares lá fora, olha a educação, o termo bíblico, quando te abaixares. Quer dizer, aqui a pessoa vai fazer as necessidades fisiológicas lá no mato mesmo. A pessoa tinha que, antigamente a diferença, a pessoa tinha que se acocar, né? Hoje em dia não, é sentado. E às vezes endurece a junta, quando a pessoa vai se acocar, não dá. A junta tá tudo dura. Não, hoje você senta no trono branco, né? Tem gente que muda as cores do vaso, mas eu gosto é branco. Aí, aqui diz assim a palavra, que presta atenção, o que é que diz a palavra? Eu gosto do judaísmo que a gente esmiuça. Cada palavra. Aí diz, quando te abaixares lá fora, né, porque eles não tinham privada como nós temos hoje. Antigamente você tinha um lugar, todo dia você ia lá no mato para defecar, fazer suas coisas. Aqui era uma caatinga desgraçada. Mas aqui diz assim, quando te abaixares lá fora, com ela cavarás e ao voltares cobrirá o que defecaste. Eu só lembro de rato, mas de gato. Que antes ele cava ali, faz a necessidade, antes de ir embora, ele cobre. Para não ficar fedendo. E vê como a palavra estaca, aí aqui, que vai dizer que a estaca é pá. Quer dizer, para a pessoa que não conhece, se ele for ler uma Bíblia que tenha só estaca, ele não vai saber o que mas a pessoa pegava uma estaca e fazia a ponta para cavar. Aí cavava com aquela estaca, né? Que, ou você pega a estaca, ou então você tem uma pá, hoje já chama pá, né? Que é de ferro, tal, de aço e tal. Mas aqui, como você falou, se alguém dissesse, tu vai lá fora, vai, leva a estaca. A pessoa pega um pau aí de qualquer jeito e leva. Mas essa estaca aqui, ela já era própria. Eu, para fazer minha necessidade, já tenho a minha estaca aqui preparada. Apontoada para me chegar e furar o chão e ali eu desovar. A gente fala assim, rapaz, tu estava desovando? Rapaz, tava desovando, né? Que é uma coisa que todo mundo tem vergonha de falar, mas todo mundo faz, né, Ruth? Chegamos ao final de mais um programa, vamos curtir, compartilhar. Não esqueça, você que é novo, vamos se inscrever. E toda vez que sair o programa, você não perde mais, porque é anunciado aí no seu celular, no seu computador.
E aí? Não, eu fico pensando, Cansou? não, eu fico pensando assim, Ruth, sabe o que é? Por exemplo, assim, quando Deus deu a Torá para Moisés, que é a primeira Bíblia que foi dada para o povo aqui na Terra, foi dada para o povo hebreu, para um hebreu chamado Moisés, né? Isso aqui, o judeu estuda. Ah, isso aqui, deixa eu pegar aqui a tua que tem. A minha já acabou as letras. Ó, essa Torá aqui, ela está em hebraico aqui no Torá e aqui em português. Essa Torá ela é feita em Israel, traduzida, transliterada para o português por judeu. Aqui não tem negócio de, não, adulterou uma palavra, não. Aqui é tudo no original. Se no hebraico tiver uma palavra que não tem tradução para as línguas das nações, como para o português, eles não colocam aquela palavra. Deixa o lugar aqui fica em branco o em lugar. branco. Porque existem muitas palavras no hebraico que não tem tradução para língua nenhuma. Porque o hebraico é a língua do Hashem. A língua do Hashem. E uma coisa, Ruth, que muitas pessoas estão ouvindo que nós estamos falando, é líder religioso, mas não desenvolve o seu conhecimento porque não conhece o original. E o original é que nos dá ênfase para a gente poder, né, poder fazer uma mensagem que nós estamos fazendo. A gente ri, a gente brinca aqui, mas a gente não foge dos parâmetros bíblicos, né? Então vamos encerrar desejando para você um bom dia, para quem vai assistir à tarde, boa tarde, para quem vai assistir à noite, boa noite. E que essa semana seja só bênção. Ei, não esquece, dia 15 de setembro é o dia do quê? Do Rosh Hashanah. Todo judeu na face da terra está preparado para esse dia, está se preparando para o dia 15 de setembro, né? É a grande festa mundialmente. Fique na paz. Shalom. Ô Francisco Arraes, um abraço para vocês, toda a sua família, Francisco. Bom dia. Bom dia, bom dia.